Eu costumo pegar meus suplementos nos Estados Unidos. Então eu pego todos eles isolados e supervisionados pelo Dr. Ronaldo. Sim. Então, com certeza. Eu não faço nada sem perguntar. Sim, tá certo. Se aparece um suplemento novo, eu levo para ele e pergunto. Perfeito. Até que ponto isso tem que ter esse cuidado. Perfeito isso, Carlos. E outra coisa que acontece muito no Brasil, tem muito suplemento, tem muito chá, tem muita vitamina que não tem regulação. Então, alguns, você compra ali às vezes em algum lugar, você compra e vem aquele saco grande, vem aquele pote que ele não teve regulamentação nenhuma. E muitas vezes ele não é o produto puro. E a gente já teve, por exemplo, casos de transplantes no HC por chá de hibisco, por chá verde, que o paciente acabou perdendo a função do fígado, ele fulminou. Então tem que ter muito cuidado, porque essas substâncias não estão puras ali, porque não tem essa regulamentação, é isso que você está falando. Não tem esse cuidado. Eu tenho muito medo dessas fórmulas que os médicos prescrevem. Elas me metem medo. Exatamente, tá certíssimo. Precisa ter medo, precisa ter crítica, precisa entender o porquê, entender se aquilo realmente tem um resultado. É isso que eu falei, o problema é que as pessoas estão imediatistas. Faça o arroz com feijão certinho, que não tem erro. O resultado, ele pode demorar a vir, mas tenha com você que você quer a mudança. E a mudança básica é a atividade física, é uma boa alimentação. Gente, os pacientes, eles vêm com tantas dúvidas de alimentação, pode isso, pode aquilo. A questão é, coma natural, coma saudável, desembale menos, não tem industrializados dentro de casa, faça mais a comida, abra menos saquinhos, né? E aí não tem erro. Tente dormir bem, o sono, ele é muito importante para a homeostase, para o ciclo circadiano, e tente mitigar o estresse, né? O que a gente conseguir diminuir de estresse. Essas são as fórmulas para tudo, para o fígado, para o coração, para você conseguir manter um bom controle das doenças metabólicas. Mas essa é a principal, a dificuldade é essa. Todo mundo está atrás de uma fórmula mágica, né? Beber socialmente, acho que a gente já falou isso. Já é suficiente para causar dano? Tem aquela quantidade, né, que a gente falou. Eu acho que um beber social com menos frequência e em menor quantidade, eu não acho isso prejudicial. Eu falo para os pacientes, a gente também não pode viver robotizado. A gente precisa viver, e às vezes um happy hour, uma reunião com a família, tudo isso faz parte. E a gente tem que estar ali, tem que ter isso. A vida vale a pena por tudo, né? Trabalho, lazer, só precisa ter cuidado. Aquilo só não precisa virar a vertente principal. Então eu preciso beber todo dia, eu preciso beber para eu conseguir dormir porque eu cheguei muito cansado. No final de semana eu preciso beber em grandíssima quantidade, sexta, sábado e domingo. Então acho que o beber social tem o seu papel, ele não sobrecarrega, mas o principal junto com tudo isso, ter um fígado saudável. Então saber que você não tem uma obesidade, uma alteração da glicemia, do colesterol que estejam comprometendo o seu fígado, não esteja com uma hepatite B e C em um nível inflamatório muito grande, não tem aquelas outras doenças autoimunes que a gente disse, e aí vai beber, vai confraternizar, vai ter o seu momento. O detox funciona mesmo ou é só um mito? Eu acho que eu costumo falar para os pacientes que o detox é o não atrapalhar o fígado. Se você puder não atrapalhar o fígado, já tá ótimo. Então, isso que eu falei, os pilares para uma vida saudável. E vida saudável, eu acho que assim, é corpo, mente, tudo fica em equilíbrio. Uma boa alimentação. Então, eu falo para os pacientes, coloca verdura, legume no seu prato, uma proteína mais magra. Não precisa, não como carboidrato. Não precisa correr do carboidrato. Mas não é para você ficar comendo carboidrato o dia todo, ficar comendo o pastel todos os dias, a macarronada todos os dias. Então, tenha uma alimentação ali balanceada, faça a sua atividade física, mas a fórmula que fale, isso é um detox para o fígado, isso não existe. O que ajuda o fígado? Algum suco milagroso? E como ele se regenera? Não existe nada milagroso então para o fígado, não existe detox, não existe fórmula mágica.
Tem gente, muitas vezes a gente pega essas fórmulas, então, do esteroide, e aí eles falam, mas aí foi colocado essa outra medicação que é pra fazer um detox no meu fígado, que é pra limpar o meu fígado. Não, isso não existe, gente. O principal é isso, é a gente conseguir ter esses pilares de vida bem estabelecidos e ter uma vida mais saudável que a gente conseguir. É difícil, parece fácil quando a gente fala, não é fácil, mas eu acho que se a pessoa ela tá bem intencionada e ela quer mudar, ela consegue mudar. Eu falo para os pacientes, nada é para ontem. Mude com o tempo, mas mude de forma sustentada. Faça isso por você, faça isso para sua família, para quem tá ali no seu convívio. Então assim, detox, suco, fórmula, nada disso existe. Quer tomar um suco? Eu falo para os pacientes, faz um suco verde, que é um suco nutritivo, por ser nutritivo, saudável, melhora a imunidade. Então faz lá uma couve, beterraba, cenoura, coloca uma fruta. Isso sim, mas não é um suco que vai desintoxicar o seu fígado. Quer não mexer com o seu fígado? Deixa ele quieto. Não coloque nada que vá prejudicá-lo. Quais são as complicações da cirrose hepática e qual o seu tratamento? Então, quando a gente fala ali que a cirrose se instalou, né, aquele dano que era inflamatório agudo, fibrosou, e com os anos o paciente cirrotizou, a cirrose ela é um ambiente onde o parênquima do fígado, onde a morfologia, a anatomia do fígado todo, ela muda para conseguir tolerar aquela elasticidade que muda, aquele fígado que fica todo nodular. O fígado, ele perde mesmo a capacidade dele. E com isso, a gente tem um aumento da pressão nesse fígado, porque pensa que ele mudou a parede dele, que era lisinha, que era tinha uma vasculatura boa, ela ficou toda nodular, ela ficou toda endurecida. Então, a partir daí, o paciente ele vai ter os efeitos adversos, as complicações da doença. A veia que chega no fígado, que é a veia porta nesse momento, ela vai começar a chegar com muita pressão, porque o fígado ele está endurecido, então aquela veia ela vai ter uma resistência maior para entrar. O paciente ele vai fazer vasos no esôfago, então varizes esofagianas, e essas varizes têm um risco de se romper e o paciente ter uma hemorragia digestiva aguda, então um vômito com sangue ou fezes enegrecidas, que o sangue já desceu, já passou pelo trato e aí ele sai pelas fezes de cor mais enegrecida. É um paciente que ele vai ter ascite, aumento do volume abdominal, a barriga aumenta, as pernas incham, ele pode ter encefalopatia hepática, que é a confusão mental, e ele pode ter o câncer de fígado, que como eu falei, cirrose, ambiente carcinogênico e maior chance de carcinoma hepatocelular.